Olá, meu nome é João Paulo Patolé e este é o canal Diário de Medicina. O tema de hoje é Primeiras Avaliações Pregado Barcelô 2023. Roda a vinheta. Voltamos. Hoje eu vim falar um pouco sobre as primeiras avaliações que teve no pregado agosto de 2023. A primeira avaliação que eu tive foi a avaliação de biologia, onde nós estudamos todo o ciclo básico da biologia e chegamos em células eucariotas e procariotas. Esta avaliação foi 20 questões. O pregado que eu estou estudando é online e tinha 40 minutos para fazer o exercício. Então foi uma prova tranquila, porque tinha aproximadamente 2 minutos por questões e tinha algumas que eram mais difíceis e outras que estavam mais fáceis. Eu consegui passar, passei com 7,9 e eles arredondou para 8, então foi uma ótima nota para a primeira avaliação e eu gostei bastante assim da prova, porque tudo que você estuda no livro, que você tem que estudar pelo livro, o professor dá aula, tem um power para você ter uma orientação, você consegue ver na prova. A minha segunda avaliação da semana foi de anatomia. Em anatomia nós vimos todo o ciclo básico também, então a gente viu como se localiza um órgão, um tecido, qual é a direção do corpo, como estudar o corpo humano, então como é que estuda, qual é a posição que estuda, que é a posição anatômica, e depois tivemos a avaliação de apresentação. Depois de nós passamos por tudo isso, começou com o primeiro sistema, que é o sistema tegumentário, que é o estudo da pele. Nós tivemos a apresentação, que foi dividida em 9 grupos de 5, 6 pessoas, e foi apresentado. O meu grupo ficou com casos clínicos, e cada um apresentou um tipo de enfermidade, no caso a enfermidade seria doença no Brasil, e foi bem tranquilo. O professor avaliou e assim, ninguém reprovou. A terceira avaliação foi de química. A prova de química, ela teve 10 questões e 12 minutos. Uma coisa que vocês vão perceber é que cada professor tem uma metodologia diferente. Uns passam apresentação, outros passam prova e o tempo também é variado. Por quê? Eu fiz uma prova com 20 questões, 40 minutos. Agora eu fiz uma prova de 10 questões com 12 minutos. Então cada professor adapta a sua realidade. Esta prova eu não tive o resultado ainda, só vou ter amanhã. Estou super ansioso com esse resultado. Não sei se eu passei, nunca fui bom em química, mas estamos aí para a aprovação. E se não aprovar, tem um recuperatório. Outra disciplina que também teve avaliação foi metodologia de estudo, só que não foi bem uma avaliação. A disciplina de metodologia de estudo, ela está para ajudar o aluno a começar essa vida na universidade. Então a professora passou um trabalho que mais serviu para a gente do que como avaliação. Ela passou um cronograma, no caso passou o método e a metodologia que a gente teria que aplicar para chegar ao cronograma meio que perfeito, colocando todos os horários que a gente come, horário que a gente dorme, horário que trabalha, tudo, horário que estuda, saída, tudo que você imaginar tinha dentro desse cronograma. E nós enviamos para o professor e automaticamente ela aprovou todos que enviaram, porque não tinha um cronograma correto. Teria o cronograma que se adapta à sua realidade. Ela só fez alguns ajustes, por exemplo, se o dia tem 24 horas, você fez um cronograma que tem 28 horas, alguma coisa está errada. Alguma coisa você vai ter que cortar do seu cronograma. Mas foi assim, uma atividade muito boa. Eu estou usando o cronograma, porque nós temos várias disciplinas e não é fácil se organizar. Vamos lá, já passamos por biologia, anatomia, química. O que é que vem agora? Epistemologia. Epistemologia, a professora passou uma atividade grupal, então nós acho que foi 3 a 4, 5 pessoas. A divisão de grupos depende de cada disciplina. E nesse trabalho de epistemologia teve 3 pessoas só do meu grupo, foi grupo 8. E ela passou um texto falando sobre a perspectiva do curso de medicina e nós tivemos que responder, e a atividade já foi feita em sala e era só para
meio que ver como estava o nosso espanhol e também a prática do espanhol. Nós que somos brasileiros, às vezes não temos um bom espanhol por ter estudado por muitos anos, ou às vezes está ali aprendendo 2, 3 meses só para vir estudar, e tem esse espaço aberto para você também treinar a sua fala. E foi bem tranquilo. A última disciplina, que é a antropologia, a gente teve apenas um questionário perguntando qual era a nossa perspectiva sobre a disciplina. Aí nós enviamos um formulário e depois da aula o professor pediu um feedback. O que você entendeu que é essa disciplina e qual a importância dela na medicina? Aí nós enviamos também e foi bem tranquilo. Assim se encerra a primeira semana de avaliação aqui na Bacelu. E eu estou gostando bastante do pregado, é muita coisa. E muitas pessoas me perguntam, vale a pena fazer online? Na minha opinião vale, porque você consegue rever a aula. No presencial você não tem como rever a aula. E essa é uma das vantagens do online. Então o vídeo de hoje foi isto. Curte, comente, compartilhe com aquele seu amigo que quer vir para cá fazer medicina na Bacelu.